Bom dia, pessoal. Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que tenha realmente trazido paz para a sua família, para todos nós. Hoje nós vamos estar falando sobre Atos, no capítulo 6, versos de 1 a 7. Certamente vocês já ouviram dizer que o crescimento é necessário. Devemos nos atualizar, que o progresso é a coisa que traz muitos benefícios. Com certeza é uma coisa muito boa, a exemplo da modernidade da internet, que nos permite comunicar com o mundo sem sair do aconchego do nosso lar. Mas temos que entender que também traz seus problemas. A exemplo de grandes cidades. Na época que foram criadas, não se pensou assim num crescimento demográfico tão grande. E agora passam problemas, né, com saneamento básico e outras coisas. Bem como a internet também, que é uma excelente ferramenta, mas quando é bem utilizada mesmo. O texto que vamos ver hoje nos traz um problema causado pelo crescimento, mas quero afirmar que este problema não foi para o mal, e sim para o bem do Evangelho. Observe o verso primeiro. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. O problema era a multiplicação dos discípulos? De forma nenhuma. Isso era bênção, pois a mensagem do Senhor estava sendo pregada mesmo diante de ameaças, como vimos anteriormente. E as pessoas iam entendendo e abrindo seus olhos, se afastando do engano que era ensinado pelos sacerdotes, fariseus e saduceus. O problema é que os apóstolos eram apenas 12 e já não davam conta de estar atendendo todas as coisas. Eram eles que ministravam a palavra, que aconselhavam, que iam, que serviam a ceia e outras tarefas mais. No início estava tudo bem, eram 3.000, mas depois passou para 5.000 e daí por diante o número ia só crescendo. E glória a Deus por isso, porque foi assim que nós fomos alcançados. E diz o texto que começou a haver murmuração, pois as viúvas estavam sendo esquecidas, e eles tinham razão. Para tanto, houve uma assembleia onde os apóstolos disseram que não era razoável deixar de pregar a palavra para servir à mesa. A ceia, ela é importante, sim, mas a palavra de Deus está acima de tudo isso. E surge a proposta de eleger irmãos para cumprir este ofício, liberando os apóstolos para dedicarem à oração e ministração da palavra. Daí surge a palavra diaconia, que quer dizer serviço. E a pessoa, para exercer esse trabalho, recebe o nome de diácono. Pedro, mais afoito, foi logo indicando: você aí, e você também. De forma nenhuma. Primeiro devemos entender que não somos nós que escolhemos, mas sim Deus. E a comunidade, baseada na palavra do nosso Deus, passaram a avaliar as pessoas que pudessem ser escolhidas para este trabalho. Mas observaram alguns requisitos para isso. E observe o verso 3. A primeira coisa observada ali foi homens de boa reputação. No nosso entendimento, nós sabemos bem o que é ser uma pessoa de boa reputação. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito dessa boa reputação? Lá no capítulo 3 do livro de Timóteo, nós vamos ver algumas coisas a respeito. A partir do verso 8, diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sódio da ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa, também sejam primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Este é o modelo que Deus busca para estar servindo em sua casa, para estar trabalhando na sua obra. Outra coisa que eles observaram é cheios do Espírito, que quer dizer homens tementes a Deus e que tenham uma comunhão plena com Ele. Tem como ser cheio do Espírito estando afastado de Deus? Às vezes até em pecado? Tem como ser cheio do Espírito sem conhecer a palavra de Deus? Tem como ser cheio de Espírito sem ter uma vida de oração? Posso afirmar que não.
pois não tem como as trevas se misturarem com a luz. A última coisa que eles observam é homens cheios de sabedoria. Como temos que ter sabedoria para lidar com as questões humanas. Cada um com sua história, sempre mostrando que o seu lado da história é o verdadeiro, que o erro está sempre no outro. Este é o ser humano, e se aqueles escolhidos não fossem dotados de muita sabedoria para tratar os assuntos, certamente nada daria certo. Após consultar em todos esses requisitos, a comunidade escolheu 7 homens para aos seus olhos preenchiam aquelas qualificações. Aqueles homens apresentaram-se diante dos apóstolos que, orando, impuseram as mãos sobre eles. Aí você pode perguntar por que impor as mãos? A imposição de mãos é um ato de transferência de algo para a pessoa. No caso, a autoridade espiritual que os apóstolos tinham é repartida com eles, com aqueles homens, e passaram a ter condições de realizar as obras que os apóstolos estavam realizando. É tanto que no verso 7 nós vemos o crescimento da palavra de Deus e aumentando os discípulos e os sacerdotes obedecendo à fé. Aprendemos aqui hoje que, diante de um problema, Deus apresenta a solução, não para amenizar ou para estar apenas um paliativo, mas Ele traz uma solução com resultado satisfatório para a sua obra. Deus nos abençoe, nos dê condições de acordo com a sua vontade para exercer a sua boa obra. Tenha um bom domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua semana seja repleta de bênçãos junto com seus familiares. Pegue o seu cafezinho aqui, eu vou tomar o meu aqui. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.